Olá a todos, o meu nome é Helena Pinto e nesta parte da aula vamos falar sobre doença renal poliquística. Vamos começar por falar um bocadinho sobre o que são os quistos renais. Imagiologicamente, nós podemos observar quistos simples ou complexos. Os quistos simples referem-se a estruturas constituídas por líquido, com parede fina, conteúdo homogéneo e anecoiconecografia, como vocês podem ver o exemplo da imagem da direita. Ao passo que os quistos complexos são estruturas constituídas maioritariamente por líquido, podendo apresentar parede espessada ou com calcificações, septos e conteúdo heterogéneo. Estes referem-se a quistos hemorrágicos, infectados, contendo proteínas ou mesmo neoplasias. Mais suspeitos de neoplasias são aqueles que apresentam nodularidade da parede ou quistos contendo septos e vascularização. E os quistos renais serão sempre patológicos? Muitas vezes os doentes perguntam-nos com alguma preocupação porque têm uma alteração na ecografia renal com um quisto ou dois quistos. Mas, no entanto, nós sabemos que não, os quistos não são sempre patológicos. Os quistos simples são mesmo muito comuns na população em geral e a sua frequência inclusive aumenta com a idade. Portanto, é frequente os doentes, principalmente mais idosos, apresentarem quistos simples nas ecografias e que não traduzem nenhum problema por si só. Existem múltiplas doenças quísticas renais. Esta tabela resume as principais, correspondem a um grupo de doenças hereditárias com transmissão autossómica dominante ou autossómica recessiva e que se caracterizam, entre outras características clínicas, pela existência de múltiplos quistos renais. Dentro delas, sem dúvida que a mais frequente é a doença poliquística autossómica dominante, que corresponde a cerca de 95% dos casos de doenças quísticas renais. A doença poliquística autossómica dominante afeta cerca de 12 milhões de pessoas no mundo, é mesmo a quarta causa de doença renal crónica estadio 5D e a principal causa hereditária. A sua prevalência é semelhante entre o género feminino e o masculino e aqui vocês podem ver um gráfico referente à população portuguesa em hemodiálise e diálise peritoneal no ano 2018, em que as principais causas de doença renal crónica correspondem à diabetes, hipertensão, glomerulonefrites crónicas, logo seguidas da doença poliquística. A formação dos quistos começa in utero. Estes formam-se a partir dos túbulos renais, mas depois destacam-se destes formando estruturas saculiformes isoladas. O seu crescimento deve-se à acumulação de fluido e proliferação epitelial anormal. Os quistos podem ocorrer não só a nível renal, mas também a nível do fígado, baço, pâncreas e cérebro. Esta doença pode-se dever à mutação quer da policistina 1, quer da policistina 2, a 1 localizada no cromossoma 16 e a 2 no 4. A mutação da policistina 1 vai dar origem ao tipo 1 da doença poliquística autossómica dominante, que corresponde a cerca de 85% dos casos, portanto a grande maioria dos doentes corresponde ao tipo 1 de doença poliquística autossómica dominante, e a policistina 2 vai dar origem à sua mutação à doença poliquística autossómica dominante tipo 2, que acomete 15% dos doentes com esta doença. Ambas caracterizam-se pela formação progressiva de quistos renais bilateralmente com aumento do volume renal. Este aumento pode ser muito marcado, como vocês podem ver na imagem à direita. Os rins podem aumentar até 4 vezes de tamanho e até 20 vezes do peso relativamente a um rim normal. A apresentação clínica pode ser muito variável. A doença poliquística autossómica dominante tipo 2 geralmente corresponde a uma progressão mais lenta da doença renal crónica, como vocês podem ver no primeiro gráfico aqui à direita. No entanto, muitos doentes estão assintomáticos até à quarta, quinta décadas de vida. O aparecimento dos quistos renais é a primeira manifestação da doença e o seu crescimento leva ao aumento proporcional do volume renal. Este volume renal tem valor prognóstico na evolução da doença renal crónica, como vocês podem ver aqui no gráfico do canto inferior direito.
Esta doença pode associar-se a múltiplas manifestações clínicas. Uma das principais é a hipertensão arterial. Esta surge frequentemente numa fase inicial da doença, muitas vezes previamente à própria deterioração da função renal. O padrão não DIPER também é mais frequente nos doentes poliquísticos do que na população em geral, conferindo a estes doentes um risco cardiovascular ainda superior. A litíase renal acontece em cerca de 20% dos doentes e, ao contrário da população em geral, em que os cálculos mais frequentes são do oxalato de cálcio, nos doentes poliquísticos os mais frequentes são de ácido úrico. A dor lombar ou no flanco é uma queixa muito frequente nos doentes poliquísticos. Pode ver-se quer episódios de cólica renal, quer infecção ou ruptura de quisto renal, ou mesmo a própria expansão de volume. Esta expansão de volume renal pode ser palpável, como massa abdominal. Episódios de hematúria macroscópica também são frequentes nos doentes poliquísticos, nomeadamente quando da ruptura de quistos renais. A infecção de quistos também é frequente, cerca de metade dos doentes podem ter episódios de infecção de quistos. A proteinúria, apesar de não ser um achado muito frequente nos doentes poliquísticos, associa-se a um pior prognóstico destes doentes. O carcinoma de células renais não é mais frequente do que na população em geral, no entanto, é mais frequente nos doentes poliquísticos este ser multicêntrico e bilateral. O carcinoma de células renais também é mais difícil de ser detectado nos doentes poliquísticos, quer pela própria alteração da arquitetura renal, quer pela existência frequente de quistos hemorrágicos e infectados nestes doentes. Portanto, a realização de ressonância ou de TAC é necessário quando suspeitamos de um carcinoma de células renais. Quanto às manifestações extrarrenais, os quistos hepáticos são os mais comuns. Como vocês podem ver aqui na imagem superior, que temos quistos renais e quistos a nível do fígado. Os aneurismas cerebrais são 4 a 5 vezes mais frequentes do que na população em geral e, quando presentes, traduzem-se com elevada mortalidade. A hipertrofia do ventrículo esquerdo e o prolapso da válvula mitral também são mais frequentes do que na população em geral. Os doentes com doença poliquística têm um risco cardiovascular aumentado em relação à população em geral e os eventos cardiovasculares são a principal causa de morte nestes doentes. A diverticulose cólica e as hérnias da parede abdominal também são mais frequentes em relação à população em geral. Quanto ao diagnóstico, este é facilitado muitas vezes pela presença de história familiar. Nos pacientes com história familiar positiva, devemos realizar controle ecográfico, porque este vai nos traduzir realmente critérios para diagnóstico da doença. Portanto, doentes com história familiar positiva devem realizar rastreio ecográfico e, consoante a idade e o número de quistos, podemos definir como positivo para doença poliquística autossómica dominante. A análise genética é muito pouco utilizada. Normalmente o diagnóstico, como eu referi, tem por base a história familiar e a realização da ecografia renal. No entanto, pode ser útil essencialmente para o estudo de potencial da dor vivo familiar. A TAC e a ressonância são mais sensíveis para a detecção de quistos, logo não podemos utilizar os mesmos critérios que a ecografia. Aqui podemos ver neste gráfico que realmente, mesmo na população em geral, são muito frequentes os quistos detectados por TAC e ressonância, portanto, seria necessário um cutoff mais elevado para nós podermos fazer a distinção entre um doente poliquístico e uma pessoa normal. Portanto, não são utilizadas normalmente para diagnóstico a TAC e a ressonância, apesar de serem mais sensíveis para a detecção de quistos.
Quanto à terapêutica, são aconselhadas medidas gerais, nomeadamente evicção tabágica, alcoólica, controlo do peso, exercício físico e dieta equilibrada. Quanto a particularidades da dieta, é aconselhada uma restrição salina e um reforço da ingesta hídrica mais de 3 litros por dia, no sentido de tentarem frenar a hormona antidiurética. O controlo da hipertensão arterial, nomeadamente é aconselhado com recurso a um IECA, um AR em primeira linha. Não há benefício nos estudos relativos ao duplo bloqueio e é aconselhado nestes doentes um alvo terapêutico mais baixo. No entanto, esta evidência ainda está em debate. Geralmente, o alvo aconselhado é abaixo dos 130, 80, alguns autores um bocadinho mais ambiciosos. A infecção de quistos, como falei, é frequente nestes doentes, portanto está recomendado o uso empírico de antibioterapia lipossolúvel, como as quinolonas ou cotrimoxazol em primeira linha, e devem ser realizados esquemas terapêuticos mais prolongados para tratamento de infecção de quisto. Em alguns casos refratários à antibioterapia, pode mesmo ser necessário a drenagem. A doença renal crónica vai levar a que mais de metade dos doentes necessitem de terapêutica de substituição da função renal, nomeadamente hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante. O controlo da dor nestes doentes é muito importante, particularmente nos doentes com queixas crónicas de dor relativamente à própria expansão do volume renal. Nestes doentes pode ser mesmo necessário o recurso à nefrectomia para controlo da dor. Alguns fármacos, como os antagonistas do receptor B2 da vasopressina, o tolvaptan, mostraram em alguns estudos uma menor expansão dos quistos e menor aumento do volume renal. O octreótido também foi utilizado já em alguns doentes, com alguns estudos a levarem a uma diminuição da acumulação de líquido, mas no entanto pode haver uma perda de benefício com o uso prolongado. Os inibidores mTOR também se mostraram eficazes quanto à diminuição do tamanho dos quistos, no entanto têm efeitos laterais importantes e não são muito utilizados. Falando agora da doença poliquística autossómica recessiva, esta deve-se a mutações no cromossoma 6, geralmente é diagnosticada in utero ou no período neonatal. A diminuição da produção de urina pode contribuir para a hipoplasia pulmonar. Está associada a uma mortalidade muito elevada, cerca de 60% dos doentes no primeiro mês, cerca de metade por insuficiência respiratória, e associa-se frequentemente a doença hepática com fibrose hepática congénita e doença de Caroli. Portanto, um fenótipo muito mais agressivo do que a doença poliquística autossómica dominante. A esclerose tuberosa é uma doença autossómica dominante que se pode dever a mutações quer da amartina, quer da tuberina. Esta leva a malformações de tipo amartomas que podem afetar múltiplos órgãos, nomeadamente o rim, o cérebro, o pulmão, coração, fígado, olhos e pele. O envolvimento cutâneo é frequente e característico, desde as máculas hipomelanóticas aos fibromas unguiais ou aos angiofibromas. O envolvimento renal, geralmente o mais característico são os angiomiolipomas, cerca de 80% dos doentes. Os quistos podem surgir em metade dos doentes com esclerose tuberosa e o carcinoma de células renais também é mais frequente nestes doentes do que na população em geral. O envolvimento neurológico também está presente em muitos casos, com epilepsia ou atraso de desenvolvimento. O envolvimento pulmonar geralmente ocorre com linfangioleumioma-matose. A esclerose tuberosa pode-se associar à doença poliquística autossómica dominante, levando ao síndrome do gene contíguo.
Isto porque o gene da tuberina e da policistina 1 localizam-se ambos de forma contínua no cromossoma 16. Uma pequena porção destes doentes têm deleções que inativam ambos os genes, portanto, levando a manifestações clínicas de ambas as doenças. A von Hippel-Lindau é uma doença autossômica dominante, por mutações no cromossoma 3, leva a múltiplos quistos, quer no rim, quer no pâncreas, e à presença de neoplasias benignas e malignas. Mais de 70% dos doentes desenvolvem carcinoma de células renais, portanto, muito prevalente nos doentes com von Hippel-Lindau. Por este motivo, recomenda-se a vigilância anual destes doentes com TAC ou ressonância e nefrectomia parcial ou total se presença de carcinoma de células renais. Existem múltiplas outras doenças quísticas, como vocês podem ver no quadro que eu mostrei no início da apresentação. No entanto, estas são muito raras e, portanto, não fazem parte do objeto desta apresentação. Vamos terminar então com um caso clínico para podermos treinar um bocadinho o conteúdo desta aula. Doente de 30 anos, género masculino, com história familiar, doença poliquística autossômica dominante do lado paterno, 3 tios, já em programa regular de hemodiálise. Recentemente apresentou episódio de dor a nível do flanco direito e hematuria macroscópica. A ecografia renal revelou 3 quistos no rim direito e 2 quistos no rim esquerdo. Nega medicação habitual ou alergias medicamentosas e o exame físico não mostrou alterações de relevo. O doente quer saber se tem doença poliquística autossômica dominante. Qual é a verdadeira? É necessário análise genética para responder a essa questão. O número de quistos é insuficiente para fazer o diagnóstico. Este doente muito provavelmente tem doença poliquística autossômica dominante ou a realização de ressonância magnética permite responder ao doente. Este doente tem muito provavelmente doença poliquística autossômica dominante. Porquê? Referimos-nos a um doente de uma idade jovem, de 30 anos, que pela história clínica já nos dizem que tem história familiar positiva e que apresenta queixas que são também sugestivas de um doente com doença poliquística, como dor a nível do flanco direito, hematuria macroscópica. Na ecografia, temos a presença de 3 quistos no rim direito e 2 quistos no rim esquerdo, portanto, em elevado número e já considerados como suficientes para diagnóstico nesta faixa etária. O mesmo doente quer saber quais os fatores preditores de prognóstico renal. Qual a verdadeira? A idade de início de diálise dos seus familiares é o melhor preditor de evolução de DRC. O número de complicações renais é o melhor preditor. O volume total renal e a sua evolução é o melhor preditor. Não existem características que permitam predizer a progressão para DRC estadio 5D. Como falei durante a aula, o volume total renal associa-se à progressão da doença renal crónica e, portanto, é o melhor preditor para prognóstico renal nestes doentes. O mesmo doente tem agora 45 anos e tem DRC estadio 3A. Dirigiu-se ao SU novamente por queixas de dor no flanco direito, agora associada à febre e náuseas. Ao exame objetivo apresenta tensão arterial de 145/90, frequência cardíaca de 88, saturação de 99% em ar ambiente, temperatura de 38 graus e dor à percussão renal à direita. Qual a atitude que deveríamos ter perante este doente? Pedir uma PET para determinar o local de infecção, pedir uma ecografia com punção e drenagem do quisto dominante, enviando a amostra para estudo microbiológico, medicar empiricamente com ciprofloxacina, algaliar o doente, pedir urocultura e medicar de acordo com o antibiograma. A resposta correta é medicar empiricamente com ciprofloxacina.
Pelo enunciado, vemos que é um doente com uma doença poliquística que tem queixas sugestivas de infecção de quisto renal. Portanto, o que está aconselhado é medicar empiricamente com antibioterapia, nomeadamente um antibiótico com alta penetração nos quistos, como é o caso da ciprofloxacina. E terminamos. Espero que esta aula seja útil no vosso estudo, mas se tiverem alguma dúvida, podem sempre contactar-me por e-mail. Obrigada.